Aqui, ó, a galera tá interagindo bastante no chat, lembrando, ó, às vezes vai passando, eu até esqueci de falar isso, às vezes passa uma pergunta ou outra, um salve pra galera, podem mandar também superchat também, tá, galera? Então, assim, qualquer valor, uma pergunta, tô vendo aqui a galera mandando várias perguntas, entrando dentro das pautas que a gente colocar aqui, pra não ficar um negócio, né, uma hora a gente fala uma coisa, outra hora a gente fala outra, a gente vai colocando aqui juntinho com a gente, tá? E, ó, Delaí, pra gente começar a falar de política, primeiro eu quero voltar a 2009. Eu não. Pode falar. Antes da gente entrar nessa daí, tem uma pergunta interessante aqui do Adilson Luiz. Então manda bala. Ele pergunta aqui: se o Delair ganhar, vencer as eleições, o Marcos Braz continua no Flamengo? Como é o nome dele? O Adilson Luiz da Silva. Ô Adilson, olha bem. Vamos começar pelo Marco. Se ele vai ficar ou não vai ficar é outra história, né? Mas ele, nesses 6 anos do Landim, lá, né? Ele só ganhou. Pode ter um problema, como sempre tem. Nas gestões passadas, nós chegamos a ter, em determinado mandato, 5 vice-presidentes de futebol. Então, é necessário que se dê crédito também, né, à eficiência da pessoa. O Marquinho, para mim, é o cara que mais sabe conversar com o jogador ou sabe discutir a formação de um plantel. Marquinho. Agora, ele é candidato a vereador, né, à eleição. E eu tenho dito o seguinte, já falei para ele pessoalmente, você conhece a história do cara que é muito bem casado e que de repente arruma um amante? Arruma uma baita de uma dor de cabeça para ele. Um problema seríssimo. E o Marquinho era um eficiente vice-presidente de futebol. De repente, entrou na política, ser vereador, arrumou um amante. Você vê que naquele episódio do Barra Shopping, Sim. ele era para estar na Câmara, mas não estava na Câmara, estava no Barra Shopping. Então tem hora que ele tem que estar no Ninho do Urubu, aí está na Câmara, tem que estar na Câmara, está no Ninho do Urubu. Não dá para se desdobrar. Então eu acho que tem momentos que você tem que fazer opções na vida para desempenhar bem uma função, né? Você perguntar para mim, e aí, você quer ser presidente? Como é que está a sua... Minha vida está totalmente organizada no meu escritório. Eu posso pegar o que o Landim fez. O Landim praticamente se afastou, vendeu a empresa dele, se afastou e está lá tocando o Flamengo. Então, eu acho que você, para desempenhar uma função como a de vice-presidente de futebol, você tem que ter um tempo disponível, né, e bons profissionais para você dirigir. Aí vem, passaria por reformulação do departamento de futebol? Passaria. Eu acho que você tem que pegar e montar uma nova estrutura. Então vamos aproveitar falando disso. Como é que seria a estrutura do futebol dele? A gente está falando muito desse papo de ter que profissionalizar, não sei o quê, né, os nomes de oposição, tipo o Maurício, o BAP, o Valim também que teve aqui. Imagina, tem um candidato aí que está dizendo que tem que profissionalizar, mas vai trazer um CEO dos Estados Unidos. Pô, para com isso. Que foi o Valim que falou que ele... Não sei se é o Valim. Eu não quero... Ele, né? Não, mas ele falou que ele pretende, que a ideia dele é trazer um diretor e, se eu não me engano, um técnico estrangeiro também, né? Seria de fora. Dá técnico pode dar tudo bem. Mas CEO. Vamos começar por baixo. Vamos lá. A folha salarial do Flamengo hoje é em torno de 30, me falam entre 30 e 35 milhões mês. Você tem que ter, né? Eu não posso pegar um Rolls Royce e botar na mão de um motorista que dirigia Fusca. Sim. Tá certo? Ou levar para uma oficina mecânica que não trabalhe com Rolls Royce. Então, nós temos um plantel no Flamengo caro, que precisa de recuperação imediata. Não é só o profissional. Você tem que montar uma estrutura médica, né, dentro do futebol, né, que seja melhor. Se você não puder, ou se você, em determinados pontos, entender que, bom, isso aqui não vai ter muita utilização, vamos supor, como exames, né, de maior precisão, você tem que ter a melhor clínica
contratada pelo Flamengo para levar o atleta e fazer tudo isso. Quer dizer, então, eu não estou desmerecendo o pessoal técnico que está lá, os médicos que estão lá. Mas você tem que ter os melhores. Agora, eu entrando, eu vou ver se são os melhores que estão lá. Né? O Flamengo sempre teve um médico de ponta, que foi o Runco. Né? Teve na seleção brasileira e tudo. Quer dizer, então, você precisa começar por aí. A outra, a estrutura do futebol. Né? Você abre mão do vice-presidente de futebol? Eu acho que não. Eu acho que o vice-presidente de futebol amador, né, que não é o remunerado, né, que é aquela pessoa que representa a paixão rubro-negra dentro do futebol, eu acho que ainda faz sentido você ter, né, com determinadas estruturas embaixo dele. Um bom gerente de futebol, tá certo? Um bom sistema de logística, porque você também tem que ter sistema de logística. Você não pode pegar, o Flamengo vai jogar, vamos supor, num país em que vai para altitude, eu acho que esse homem tem que sair lá, ver, sentir, para definir depois com a comissão técnica se o time vai antes, se vai depois. Quer dizer, isso você tem que saber que você está com um diamante na mão, que é esse plantel que o Flamengo tem. Então, esse tipo de estrutura, né, vai passar por análise na minha gestão. E até essa parte, acho que é essa talvez a parte mais polêmica que a gente... Assim, polêmica, muito entre aspas, tá? Que é um debate que eu sempre falo isso para as pessoas. Olha, isso é um debate de ideias, de modelos, né? É uma coisa que é totalmente natural. Lógico. E aí, assim, por exemplo, o Valim, Maurício e o BAP, eles falam que, caso eles vençam, né? Esse vice-presidente de futebol que vai ter, porque o estatuto ele prevê, né, obriga você a ter essa nomeação, mesmo que até o presidente ele pode até acumular, mas tem que ter o vice-presidente. Que é a participação dele no dia a dia. Então, eles defendem que o dia a dia vai ser tocado pelo profissional, né, no caso ali pelo diretor técnico, pelo executivo, né, e outros, gerente e tal. E esse vice-presidente, o estatutário, não teria tanta participação como tem hoje. O Marcos Braz hoje, né, ele é um dos grandes expoentes, né, nesse modelo atual. Então, como é que seria a participação dele? Seria mais discreta? Vou melhorar a sua pergunta. Uhum. Vamos que o Marco Braz, desista de concorrer à vereança amanhã e saia do futebol do Flamengo depois da manhã. Olha, garanto a você, como fizeram agora com o... Como era o nome dele? O Bandeira levou lá pro Flamengo. O Rodrigo Caetano? Não. O Rodrigo Caetano foi jogador e hoje é profissional. Não, Fred Luiz. Que foi pro Corinthians. Tá no Corinthians. Né? Ganhando um belo salário. Sim. Eu te garanto que vai ter briga no futebol brasileiro para contratar o Marquinhos Braz. Garanto a você. Quer dizer, então você não é dizer que o Marcos, né? Você pode ter com ele, né, um novo sistema de comando no futebol. Sim. Você tem que ter, sim. Eu acabei de dizer a você, acabou a rodada? Acabou. Muito bem. Sentávamos todos, ganhou de 2, por que não ganhou de 3, por que não ganhou de 4? Isso é maneira de comando. Sim. Quer dizer, então o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele tem que representar a pessoa do presidente lá, como vice-presidente social, tem que representar os anseios do sócio dentro da Gávea. Então, ele tem que ir lá, ele tem que discutir e tem que trazer e dar satisfação. Ele também não pode ficar solto. Sim. Da mesma maneira que ele pode demitir ou pedir a substituição do gerente de futebol, o presidente também tem que saber se ele está merecendo continuar como o mandatário dele, presidente, no futebol ou não. Quer dizer, não pode pegar e simplesmente deixando as coisas acontecerem para tomar decisão no caos.